Como uma das principais modelos americanas, veio a ser usada em experimentos pela equipe de controle mental da CIA. Para o mundo, ela era uma das modelos americanas de maior sucesso dos anos 1940, mas levava uma vida secreta como uma agente ao estilo candidato da Manchúria para os serviços de inteligência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Colin Bennett analisa essa história de múltiplas personalidades, conspiração, controle mental hipnótico e vida de fantasia. Pesquisa adicional por Bob Rickard. Em 31 de dezembro de 1972, na luxuosa suíte de um amigo advogado em Nova York, o famoso apresentador de rádio de 61 anos, Long John Nebel, casou-se com Candy Jones, de 47 anos, uma modelo internacionalmente famosa. Os convidados desta feliz ocasião certamente tinham muitos assuntos para conversar. Os 5 homens que invadiram a sede do Comitê Nacional Democrata no edifício Watergate, em Washington, D.C., no verão anterior, estavam enfrentando acusações de invasão, conspiração e escutas telefônicas. Já havia rumores de que esse caso poderia chegar até a Casa Branca. Embora os convidados estivessem sem dúvida alegres, a campanha do Vietnã ainda teria 2 anos pela frente, e quase todos os americanos sabiam qual seria o resultado. Nebel era o Art Bell de sua época, e seu programa de rádio noturno tinha uma audiência de vários milhões. Mas naquela noite, sua mente não estava no Watergate ou no Vietnã. Ele acabara de se casar com uma mulher cujo rosto havia estampado as capas de 11 grandes revistas nacionais em um único mês de 1943. Durante a campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, fotos de Candy em um maiô branco de bolinhas adornavam interiores de navios, tanques e trincheiras. Foi um namoro relâmpago. Mal durou 28 dias. Então Nebel não conhecia muito bem sua esposa. Durante a recepção, ele notou uma mudança curiosa nela. Em um curto espaço de tempo, ela perdeu todo o seu charme natural e exuberância. Sua voz mudou para a de outra mulher completamente diferente, e sua postura normalmente fluida ficou rígida. Jantando no restaurante chinês Oh mais tarde naquela noite, Nebel notou a transformação novamente. Era como se ela estivesse desconfortável com a decoração chinesa, espelhos nas paredes e velas. Enquanto se preparavam para dormir, Candy começou a falar novamente com a voz que Nebel havia ouvido antes. Ainda mais alarmante, essa estranha personalidade dentro de Candy tinha uma atitude completamente diferente em relação a ele. Ela parecia cruel, sarcástica e fria. Quando Nebel a questionou sobre isso, Candy ficou espantada. Ela não havia percebido o surgimento de outra voz ou personalidade. No entanto, algumas semanas após o casamento, ela contou a Nebel que havia trabalhado para o FBI por um tempo, acrescentando misteriosamente que poderia ter que sair da cidade ocasionalmente sem dar explicações. Isso deixou Nebel se perguntando se havia uma conexão entre a outra personalidade de Candy e as estranhas viagens que ela dizia fazer para o FBI. Candy nasceu como Jessica Wilcox em Atlantic City, New Jersey, no ano de 1925. Cresceu e se tornou uma impressionante mulher loira, com cerca de 1,93 m de altura. Seu rosto clássico, no estilo Rainha do Gelo americano, estava na moda antes de figuras mais acessíveis como Grace Kelly, Jane Mansfield e Marilyn Monroe ganharem popularidade. Apesar de ter crescido em um ambiente relativamente abastado, seu pai e sua mãe, que era maníaco-depressiva, abusaram dela fisicamente, se não sexualmente. Certa vez, seu pai divorciado, durante uma visita domiciliar, esmagou seus dedos em um ralador de noz moscada, enquanto sua mãe violenta a agredia nas pernas de forma tão severa que Candy precisou usar meias grossas para esconder os hematomas. Ela não tinha permissão para interagir com outras crianças e frequentemente era trancada em quartos escuros pela mãe. Foi nesses quartos que a jovem e apavorada Candy criou uma família de figuras fantasiosas para lhe fazer companhia. Na escuridão de sua prisão, ela visualizava essas personagens surgindo nos reflexos crepusculares de um grande espelho na parede. O nome de uma dessas amigas mágicas era Arlene, que desempenharia um papel crucial na vida posterior de Candy. Diferente das outras figuras desse mundo imaginário, Arlene não desapareceu com a infância de Candy. Como uma personalidade secundária, Arlene cresceu e amadureceu junto com Candy. A personalidade de Arlene era uma espécie de reflexo invertido de Candy. Ela possuía algumas das características da mãe de Candy, sendo dura,
impiedosa, sarcástica e cruel, com uma voz grave e irritante, bastante diferente da de Candy. Foi essa voz que Nebel ouviu pela primeira vez no dia do casamento deles. Quando estava sendo ela mesma, Candy era a mulher mais amável, sociável e encantadora. Porém, quando se transformava em Arlene, podia se tornar perigosamente agressiva, chegando certa noite a tentar estrangular o novo marido de maneira profissional, em estilo militar. Nebel concluiu, de forma bastante razoável, que a mente de sua nova esposa havia sido gravemente manipulada. Candy parecia ter um medo mortal de tudo o que era chinês. Além disso, tinha pavor de médicos, psiquiatras e dentistas, todos profissionais que utilizavam algum tipo de droga. Entre todos os seus medos, o maior era o de drogas. Sempre que o assunto era mencionado, em qualquer contexto, a protetora de Candy, Arlene, surgia para negar veementemente que algo desse tipo deveria entrar no corpo de Candy. Nebel descobriu que as mudanças dentro de Candy tinham uma longa história, cujas raízes levavam diretamente ao coração de uma organização que muitos dos seus interlocutores telefônicos comentavam havia anos: a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América. Nebel então assumiu um grande risco. Sendo um hipnotista amador por muitos anos, decidiu colocar Candy em um leve transe, fazer algumas perguntas simples e gravar os resultados. Assim começa uma das histórias mais incríveis do nosso tempo, como relatado no livro de Donald Bain, The Control of Candy Jones. Enquanto fazia uma turnê em bases militares em 1945, Candy adoeceu nas Filipinas e foi internada em um hospital na Baía de Leyte. Foi lá que conheceu o Dr. Gilbert Jensen, um jovem oficial médico que lhe deu injeções de vitaminas, provavelmente salvando sua vida, ou pelo menos sua aparência. Jensen deixou seu cartão e disse que esperava que ela escrevesse para ele. Muitos anos depois desse evento, ela reencontraria Jensen, com consequências quase desastrosas. Em 1946, ela entrou em um casamento sem muito amor com o astuto e bissexual czar da moda Harry Conover, que eventualmente foi preso por fraude. O casamento terminou em divórcio em 1959, deixando-a com a guarda de seus 3 filhos e com seu próprio negócio de moda, com um escritório em Nova York. Em algum momento de 1960, um velho conhecido, um general aposentado do exército, entrou nesse escritório e, durante uma conversa casual, perguntou a Candy se ela permitiria que o FBI usasse seu escritório como ponto de recebimento de correspondência. Ela concordou e também aceitou entregar correspondência para o FBI quando viajasse a negócios, pois, na época, considerava esse arranjo como uma simples atividade patriótica. Ela não tinha ideia do que estava se metendo. Uma das primeiras tarefas para esse não nomeado general foi entregar uma carta a um homem em São Francisco durante uma viagem de negócios. O homem era o Dr. Gilbert Jensen, a quem ela vagamente lembrava. Ela jantou com Jensen em São Francisco no dia 16 de novembro de 1960, um dia que afetaria o resto de sua vida. Jensen disse que agora trabalhava para a CIA e tinha um escritório em Oakland, do outro lado da Bay Bridge. Ele disse que, se Candy quisesse, ela poderia se envolver mais profundamente nos negócios secretos de inteligência, acrescentando que isso poderia ser lucrativo para ela. Com 3 filhos em escolas particulares, Candy estava sem dinheiro e aceitou. A primeira coisa que Jensen fez foi hipnotizar Candy. Ao fazer isso, ele encontrou Arlene e a desenvolveu, utilizando técnicas hipnóticas e injeções intravenosas de drogas altamente experimentais. Ele conseguiu trazer Arlene para a frente na mente de Candy de forma que ela pudesse dominá-la quase completamente. Feito isso, ele foi capaz de enviar Candy, com a voz e o comportamento de Arlene, em várias missões experimentais no país e no exterior. Candy também mudava sua aparência para se transformar em Arlene, usando peruca e um estilo de maquiagem diferente. Jensen tinha como objetivo criar uma mensageira perfeita, uma pessoa que não poderia revelar, nem sob tortura, nada sobre a mensagem que carregava, de onde vinha ou quem havia enviado. Essa operação era vasta e altamente organizada. Candy, como Arlene, o zumbi virtual, visitava campos de treinamento, bases militares e instalações médicas secretas por toda a América. Ela foi estudada e treinada em todos os aspectos da ação secreta, incluindo explosivos, combate corpo a corpo com armas improvisadas, disfarce e comunicações. Foi ensinada a matar com as próprias mãos, condicionada a resistir à dor
e orientada sobre como combater técnicas de interrogatório. Jensen a exibia com orgulho para os militares em várias ocasiões, como um exemplo de sucesso do narco-hipnotismo, a guerreira perfeita. A peça de resistência de Jensen foi demonstrar que seu condicionamento era tão profundo que Arlene se mataria sob comando. Uma ideia dos valores morais das pessoas envolvidas aqui é ilustrada por Jensen, colocando uma vela acesa dentro da vagina aberta de Candy, sem que ela registrasse dor ou medo. Ele demonstrou isso diante de 24 médicos em um auditório na sede da CIA em Langley, Virgínia. Candy, como Arlene, foi enviada a Taiwan pelo menos 2 vezes em missões de teste, entregando envelopes. Lá foi torturada com choques elétricos, para ver se cederia. Ela não cedeu. Uma sexualidade profundamente pervertida parece ter sido um elemento implícito na agenda secreta. Em episódios que são perturbadores de ler, ela foi frequentemente despida, colocada na cama, drogada, hipnotizada e torturada por várias partes, incluindo nativos americanos em solo americano. Foi colocada em mesas de exame médico, sofreu interrogatórios semelhantes aos da Gestapo e foi manipulada sexualmente por mulheres contra sua vontade. Abordagens sexuais foram feitas sob hipnose por Jensen, mas Candy parece ter lutado contra ele. Claro que nada disso tinha a ver com lutar contra o comunismo. Era mais um exemplo do que Churchill chamou de ciência pervertida, operando em um regime de inteligência do estilo antigo. A hipnotização de Candy foi uma estrutura de truque, como a Giro colocada sobre o fracasso tático e estratégico americano no Vietnã, o infame Contagem de Corpos, o programa de pacificação de vilarejos, os bombardeios de saturação inúteis e o uso de desfolhantes. Os americanos teriam sido melhores se tivessem dado aos vietnamitas aparelhos de televisão japoneses de graça e os colocado para dormir da maneira mais fácil. Mas talvez estejamos lidando com algo mais sinistro do que um sistema de armas falhado da Guerra Fria. O sistema pode ter falhado contra os comunistas, mas falhou quando se voltou contra o próprio Estado americano? Mark Chapman, Sirhan Sirhan, John Hinckley, James Earl Ray e Lee Harvey Oswald são ditos como evidências de que havia outros Jensens em operação na América. Jensen sabia que estava correndo terríveis riscos. Não podia ter certeza de que Arlene não apareceria de forma inesperada a qualquer momento na vida cotidiana de Candy. Apesar de suas precauções, isso, claro, aconteceu. Caso contrário, nada se saberia sobre suas experiências. Candy não fazia ideia de que tinha estado em outro lugar ou feito algo diferente de sua rotina normal, além de suas visitas a Jensen e de entregar correio. Isso era tudo o que ela sabia. O resto era um vazio. Depois que suas aventuras e testes terminaram, Jensen a tirou do transe, e sua vida consciente se tornou uma vestimenta contínua, mais uma vez. Nós só conhecemos essa história a partir das fitas de áudio de Candy falando sobre hipnose e sendo interrogada por Nebel. Quando a própria Candy ouviu essas fitas, ela não conseguiu acreditar que ela mesma havia passado pelas experiências que Arlene descreveu. A partir de muitas fitas ao longo de vários anos, o autor Donald Bain construiu habilidosamente uma complexa peça de 4 personagens entre Arlene e Nebel, Jensen e Candy. Arlene é uma abstração na cabeça de Candy, Nebel é substância e Jensen é uma figura sômbria. Este drama foi intensificado por evidências externas crescentes de que Jensen realmente existia e estava certamente envolvido no tipo de atividade que Candy descrevia. Na metade dos anos 70, Nebel estava com câncer terminal e, desesperado pela terrível vitimização de Candy e pela suspeita de que ela tinha secretamente visto Jensen várias vezes desde o casamento, pensou em vingar-se. Ele disse a Ben que iria matar Jensen, mas Ben conseguiu dissuadi-lo. Como protótipo para livros posteriores, como Transformation of America, de Cathy O'Brien, e Paperclip Dolls, de Annie McKenna, o livro de Ben é uma conquista brilhante. Desprezando uma estrutura comercial popular, ele passou uma quantidade considerável de tempo extraindo a história de Candy Jones de centenas de fitas cassete. Sua abordagem foi contrastar o mundo abstrato na cabeça de Candy com as perguntas crescentes de John Nebel, cruzadas pela figura sômbria de Jensen. A história se estendia por muitos anos, mas faltava a voz do próprio Jensen. As informações sobre ele e suas intenções precisaram ser reconstruídas a partir de um lado do diálogo apenas. Embora fosse apenas uma persona sombria, Nebel estava convencido de que havia evidências externas suficientes para mostrar que ele era mais substancial do que Arlene.
Um problema mais difícil foi a remoção dos muitos bloqueios colocados, como camadas de tijolos antigos, dentro da mente de Candy por Jensen. Nebel tentou se passar por Jensen ao questionar a Candy em transe. No entanto, Arlene frequentemente percebia essa tática e alertava Nebel de que sabia que ele estava enganando Candy. Arlene gostava de Jensen, enquanto Candy não. Nebel se saiu melhor quando fingiu ser o alter ego de Candy, Arlene. Candy se sentia muito mais confortável falando consigo mesma dessa forma e revelou muitas informações sobre as atividades de Jensen. Donald Bain sugere que Candy, como Arlene, realizou muitas mais missões experimentais para Jensen do que jamais foram descobertas. Ele verificou as horas de presença dela no escritório durante a década de 1960 com seu gerente de negócios. Ao longo de um período de 10 anos, ela esteve frequentemente ausente sob o disfarce de viagens de negócios nas quais parecia que nenhum negócio estava sendo feito. Fragmentos dessas viagens surgiram sob hipnose, como uma ocasião em que ela disse que carregava uma arma para Jensen. Bain termina seu livro com um gancho. Apesar de finalmente aceitar tratamento de médicos convencionais, Candy sente falta de sua dose de Jensen e se torna uma viciada secreta em suas transformações de Arlene. Ela tenta esconder suas tentativas de contatar Jensen e a CIA de Nebel. Mas o que mais preocupava Nebel, antes de morrer, eram as tentativas da CIA e de Jensen de contatar Candy. Suas aventuras aparentemente ocorreram entre 1960 e 1971, mas Bain declarou que não podia ter certeza de que elas haviam terminado. O corajoso Nebel morreu de câncer logo após a publicação do livro de Bain, ainda sem as respostas que procurava sobre a vida secreta de sua esposa. Ele encontrou algum consolo no fato de, por um breve momento histórico, ele havia arrancado a máscara dos controladores ocultos da América. De maneira semelhante a outras figuras glamourosas, Candy Jones entrou inadvertidamente nesse mistério do poder, que eternamente contradiz a visão consciente e social-democrata da natureza e da sociedade. Se Jane Mansfield caiu vítima das forças do consumismo superficial e Marilyn Monroe foi uma vítima de intrigas do alto estado, Candy Jones foi certamente uma vítima da interface entre os serviços de inteligência americanos e os estabelecimentos médico-psiquiátricos ultradireitistas. Esses dois setores nacionais eram uma parte vital do crescente complexo militar industrial americano, que estava flexionando seus músculos recém-descobertos nas décadas de 1950 e 1960. Mesmo na vida adulta, mulheres de alto perfil como Candy Jones permanecem como crianças de contos de fadas, como a jovem manequim John Bennett Ramsey ou Sylvia Plath. Candy foi escolhida, muito provavelmente, não só porque era muito facilmente hipnotizável, mas também porque era uma das primeiras protótipos de bonecas midiáticas. A América foi a primeira a dar à luz essa geração, e todos os seus assassinos compartilham características semelhantes. A cultura americana ainda é o principal gerador dos controles e designs da máquina dos sonhos do mundo, e seus produtos de consumo, como a televisão, são móveis de casa de bonecas. Como bonecas, tais personagens são mais animais do sistema do que humanos. E todos os tipos de processos e mudanças experimentais ocorrem dentro do hinterland desses dois estados, tornando o meio-trance sua condição natural. Pode muito bem ser que Jensen estivesse conduzindo os primeiros experimentos em engenharia mitológica como parte do emergente programa MKUltra. O primeiro marido de Candy já a havia transformado em uma super boneca, algo sobre o que Jensen poderia trabalhar. A conclusão de Bain é que o trabalho de Jensen estava dentro e para o setor de inteligência. Mas Jensen pode ter tido uma agenda muito mais sofisticada. Se Candy representa a imaginação inocente, suspensa em algum lugar entre os mundos de Jules Verne e George Adamski, Jensen representa o lado maligno da ciência. Este é o mundo sombrio de Auschwitz, que, como sabemos, foi administrado como uma sociedade anônima por cientistas, médicos e industriais corporativos. A criação artificial e manipulação de sirenes midiáticas pode ter sido seu objetivo principal. Como Monroe, Candy poderia, portanto, ter sido parte do desenvolvimento inicial do que as Forças Armadas Americanas agora chamam de armamentos não letais. Talvez o Grande Irmão, como minerador de carvão, tenha se tornado uma relíquia industrial. E talvez Orwell estivesse errado e Huxley estivesse certo.
Prazer ilimitado e barato, não dor ou sofrimento, deve ser a arma final usada para quebrar a vontade de uma população, sem uma gota de sangue sendo derramada. Donald Bain mostra que, quando sexo e glamour são misturados com conspiração e ciência, neste caso, narcotecnologia experimental, uma realidade é entronizada que começa a se parecer com uma capa daquelas revistas de ficção científica que tanto Jensen quanto Nebel devem ter lido em sua juventude. Nessas capas, belos corpos femininos são capturados e enredados com fios, consoles e antenas. Garotas bem dotadas em blusas rasgadas correm de cyberclones barulhentos e figuras semelhantes a lagartos empunham agulhas hipodérmicas. Long John Nebel deve ter se perguntado, em algum momento, o quão próximo dessas capas a vida dele com Candy se tornara. Durante muitos anos, nova-iorquinos sem sono ouviram os telefonemas tardios de Nebel, falando sobre as mesmas coisas que a entranhada Candy descrevia. Assim que Nebel ouviu a voz de Arlene, ele entrou no mundo da América em estado de transe. É um mundo em que feridas de saída se tornam feridas de entrada, e em que as últimas horas de Jack Ruby como homem livre permanecem tão enigmáticas quanto as últimas ligações de Marilyn Monroe, ou as viagens misteriosas de Candy Jones.